Bom dia, cliente SCI. Que bom ter você aqui com a gente nessa manhã de quarta-feira. Hoje a gente vai falar sobre a folha de pagamento, sobre o departamento pessoal, tá certo? A gente vai dar continuidade, né? Em tudo que a gente falou na semana passada sobre o crédito do trabalhador, então hoje vai ser a segunda parte e a segunda parte final, não é mesmo? É um dia bem legal, bem bacana hoje. A gente está aqui para poder conversar com vocês, explicar para vocês, instruir vocês que são nossos clientes aí, que estão nos ouvindo, estão nos assistindo aí no caso, ou depois você vai assistir mais tarde aí com a sua equipe também, tá certo? Até porque o SCI Talks, o podcast da SCI Sistemas Contábeis, ele fica gravado no YouTube, depois vai ter no Spotify. A gente está sendo transmitido ao vivo agora pelo Instagram também. Poxa, sabia disso? A gente está lá agora pelo Instagram e tem vários contadores lá, vários clientes nossos também nos assistindo, tá certo? Mande o seu bom dia, mande a sua pergunta, mande as suas dúvidas, no caso que a gente está com pessoas extraordinárias, maravilhosas, esplêndidas, para tirar essas dúvidas aqui suas no dia de hoje, beleza? Antes da gente começar, tá certo? A gente vai passar agora para as nossas notícias contábeis. Todos os dias nós temos aqui notícias contábeis fresquinhas, do dia para vocês entenderem e compreenderem como é que está o mundo contábil no Brasil atualmente, beleza? Eu passo agora a palavra para ela, a Kaylee, e para o Elton. Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um SCI Talk, o seu jornal preferido sobre tudo que rola no mundo contábil, fiscal e, de vez em quando, até um drama jurídico para esquentar a semana. Eu sou a Kaylee. E eu sou o Elton. E hoje temos IR para gringos, herança polêmica no STF e um respiro no prazo de dívidas do Simples Nacional. É notícia que não acaba mais, então bora começar. Isenção de IR sobre remessas para o exterior. Nova regra no pedaço. Atenção exportadores de serviço, tem mudança na área. O governo atualizou as regras sobre a isenção do IR em pagamentos para o exterior. É isso mesmo. Com o decreto 12.429 de 2025, a Receita Federal assume a bronca e agora quem vai cuidar do sistema que registra essas operações com benefício fiscal de alíquota zero é a Receita. O decreto também dá adeus definitivo ao famigerado Ciscoserve, que, cá entre nós, já estava mais parado que impressora no fim de túnel. E só para lembrar, essas mudanças entram em vigor em 90 dias após a publicação. Então, dá tempo de organizar a casa antes que a Receita comece a bater na sua porta. STF e a novela da herança antecipada. Paga ou não paga IR? Preparem-se os testamentos e os advogados. O STF começou a julgar o tema cabeludo. Incidência de IR sobre doações antecipadas de herança? De um lado, temos os contribuintes dizendo: ei, já pagamos ITCMD. Cobrar IR aqui é bitributação. Do outro, a Fazenda diz: se o bem valorizou, tem ganho de capital, então paga sim. O ministro Gilmar Mendes, sim, ele mesmo, reconheceu o tema que tem grande importância e votou pelo reconhecimento de repercussão geral. A decisão final ainda vem aí, mas pode apostar que essa novela ainda vai render alguns capítulos e muita consultoria tributária. MEIs e pequenas empresas podem ganhar fôlego. Agora, uma boa notícia para quem está correndo contra o relógio. A Câmara está analisando o PLP 182/24, que propõe prorrogar até dezembro de 2025 o prazo para regularização de dívidas no Simples Nacional. O objetivo é evitar o que a gente mais teme: fechamento de empresas e demissões em série. Com mais de 1,8 milhão de negócios na mira da exclusão, a medida é um alívio bem-vindo. A proposta ainda precisa passar por comissões pelo plenário da Câmara, mas já deixou muito contador esperançoso. Se aprovada, será uma baita oportunidade para os escritórios ajudarem seus clientes a ficarem em dia com o fisco e com o sono também. E assim encerramos mais uma edição eletrizante do SCI Talks. Informação fresquinha é aquele toque de leveza que só a gente entrega. Se gostou, compartilha com aquele colega que adora deixar o DAS para a última hora e fica ligado. Amanhã tem mais notícias com bom humor e muita responsabilidade fiscal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sensacional, essas são as nossas notícias contábeis fresquinhas do dia a dia, e a equipe de marketing prepara para a gente
no dia, né, no dia antes, eles preparam. No dia de hoje, a gente sempre gosta de estar comentando com vocês, falando, explicando tudo que a gente tem de informação para entregar para vocês, tá certo? E eu também tenho uma outra informação, falando agora sobre essa voz maravilhosa do nosso Elton, né, nosso locutor, nosso William Bonner aí. Muito obrigado, Elton, pela sua participação, a Keili também, né? Mas falando sobre a voz, não sei se você sabe, mas hoje é o Dia Mundial da Voz, tá? Legal. Matéria da CBN, então a gente está bem calçado aqui sobre informações, né? Fala o seguinte: Dia Mundial da Voz. Especialistas destacam os cuidados necessários para manter a voz impecável, igual ao do Elton. A voz não é apenas uma ferramenta para transmitir palavras, mas também revela aspectos cruciais sobre o nosso estado emocional, saúde e até mesmo nossa profissão. Comenta o coordenador do Departamento de Voz da SBFA, o Dr. Felipe Moretti. E o que ele indica fazer, né, para a gente ter uma voz saudável, uma voz bonita, uma voz boa? Dormir bem, beber bastante água, alimentação com frutas e proteínas, cuidar com crises alérgicas e período pré-menstrual. Evitar falar por muito tempo, sobretudo em ambientes barulhentos. Evitar leite e derivados. Bebidas gasosas, complicado, né? Bebidas gasosas, chocolates, antes de utilizar a voz. A gente tá chegando aí na Páscoa, então aí vamos cuidar com o chocolate também. Né, Ana? Tá devendo. Meu Deus, não é nem o chocolate, é bebida gasosa. A bebida gasosa, ó, evitar o leite, os derivados, né? É. Café não tá aí, né? E falar... Não, o café não tá aqui. E falar pouco. Que bom. Aqui diz, ó, falar menos quando estiver com gripe. Tipo, não tem como fazer tudo isso, né? Dormir bem já é complicado. Já começa complicado, dormir bem. Beber bastante água. Enfim, ficam as dicas aí para vocês, tá, pessoal? Para ter uma voz igual a do Elton. Não sei se ele faz isso, eu acho que não. Mas fica a dica aí para vocês, para poder ter uma voz bonita, uma voz bonita, ponto. É isso. Então a gente começa agora, galera, o nosso SA Talks, né? Então a gente vai falar sobre crédito do trabalhador, né? A parte 2 e parte final. A gente não tá sozinho aqui. Sim. A gente tá sempre muito bem Vamos com as acompanhado. Hoje eu tenho uma férias. co-host que estava aqui na semana passada. Quem é você mesmo? Sou a Letícia, analista de negócios do Vepra. Cadê os clientes aí do Visual Practice? Isso aí, manda um mensagem. oizinho pra gente. Show de bola. E a gente tá bem acompanhado, né? Hoje a gente tá com ela, a Ana. Tudo bem, Ana? Oi, Tudo certo? bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo Bom tá ótimo. aqui de novo, né? Pois é, né? A gente tava num papo bem legal semana passada, daí não conseguimos fazer metade do conteúdo, É no que caso. eu falo pouco, sabe? Mas estava muito bom, Em bastante 40 minutinhos informação. não tem como, né, Ana? Tinha bastante informação para a gente passar para os nossos clientes, Aham. dicas, informações e tudo, né? E tu vai dar algumas dicas agora antes Vou para finalizar o tema da semana passada. Aham. Beleza, vou passar aqui para ela e já volto para ti. Sim. Tudo bem? Tudo bem, Cleide? Bom Tudo dia, certo? tudo bem? Ela que estava num evento fenomenal na semana passada, foram 2 ou 3 dias? 2 dias? 2 dias de evento. Legal. Foi E onde é que muito foi bom. isso? Foi em São Paulo. São Paulo mesmo? Lá no Centro de Convenções Rebouças. Foi 2 dias, assim, de imersão de muito conteúdo. E estou preparando aí. Sempre a gente está, né, buscando conhecimento, novidades, para trazer aí tanto para o pessoal aqui da SCI, Uhum. como para os nossos clientes também. Show de bola. Muito bom. Importantíssimo isso, tá? O que a gente conversou na semana passada, dona Ana? Então, a gente começou a conversar sobre o passo a passo, Uhum. né? Agora com essa nova obrigação, Certo. que é o crédito trabalhador, que acabou entrando, né, caindo de paraquedas dentro do escritório de contabilidade, Uhum. no DP, né? A partir do momento que os empregados começam a contratar o empréstimo consignado, né? Sim. Então, a gente falou sobre o DET, né, que vem um aviso no DET. A gente falou sobre a baixa dos arquivos do portal Brasil. A gente falou sobre a competência da folha, que é só em maio, né, pago no quinto dia útil de junho. A gente falou sobre as características da rubrica dessa verba de empréstimo, como é que ela vai ser para passar pela folha. A gente falou sobre o desconto parcial, quando acontece que não dá para descontar tudo da folha, né, dentro da folha, e sobra uma parte que é obrigação do empregado procurar a instituição financeira para pagar essa diferença, né? Falamos do envio do e-social, então quando se fecha a folha, quando a gente manda lá o fechamento, né?
No Único, você manda simplesmente fechamento. No Praxis, você manda os eventos S1200, 1210 e o 1299 separadamente. Mas quando você faz essa rotina do fechamento, você está enviando, então, para o e-social essa informação com o empréstimo consignado, que automaticamente vai alimentar, então, o FGTS digital, né? Porque esse consignado ele é recolhido dentro da guia do FGTS digital, né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre essa guia, sobre o pagamento, certo, né? E vamos finalizar com a verificação mensal. Então, essa guia do FGTS digital, só reforçando, eu já falei um pouquinho na semana passada, mas eu falei correndinho, sim, assim, que né? era bem final ali, eu lembro. Então, essa guia do FGTS digital, a partir de agora, né, vai aparecer. Quando você emitir a guia rápida, você vai filtrar lá pelo mês. Vou emitir a guia, né, de junho, porque a primeira competência que vai aparecer vai ser junho, para pagar lá no dia 20 de junho. Então, quando você filtrar em junho, ele vai buscar tudo que é o FGTS, que foi calculado na folha, né, para recolher de FGTS, e vai buscar também essas parcelas do e-consignado. E vai somar tudo numa guia só. Tá? Então, o DP, né, ou o empregador, vamos dizer assim, ele não precisa se preocupar, porque na guia rápida já vai vir tudo somar. Caso ele queira separar, por algum motivo, ele quer separar essas guias, então ele vai ter que emitir uma guia parametrizada. E aí, dentro da guia parametrizada, o que vai acontecer? Vai ter a aba do FGTS e vai ter uma aba separada com as informações e as parcelas do consignado. Então, ele vai conseguir, se ele ticar tudo, ele vai conseguir pagar tudo numa guia só. Sim. Ou ele pode, de repente, quero agora recolher só o e-consignado, né? E pagar isso, e o FGTS eu vou pagar depois. Certo. Ana, até pegando esse teu gancho aí, né? Assim, o cliente que já paga toda a guia todo mês certinho, gente, manda uma guia só, é menos controle, menos, né? Vai perder a outra guia, vai dar problema. Já manda uma guia só. Sim. Agora, né? Chamando a atenção dos nossos clientes, levando em consideração aquele cliente que não paga o FGTS, né? Acontece, não deveria, mas acontece. Então, assim, com o crédito do trabalhador, precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque senão vai dar dor de cabeça. Então, o cliente que não está pagando o FGTS e vai ter trabalhadores que fizeram a opção pelo empréstimo consignado do crédito do trabalhador, emitam essa guia, conversem com o cliente para pagar esses créditos em dia. Por quê? Porque ele não está pagando nada a mais, ele já descontou dos trabalhadores, né? Ele está fazendo um repasse. Isso. E daí, se ele não fizer esse pagamento, vai dar dor de cabeça. Vai estar se apropriando de um dinheiro que não é dele. Sim. Tá? Não pagou a guia, ele vai ter que fazer esse acerto direto com as instituições bancárias. E daí pode ser N, porque cada trabalhador pode fazer a solicitação no banco que ele quiser. Certo. Tá? Lembrando que não é atrasar muito, né? Basta atrasar um dia. Virou ali do dia do vencimento para o outro dia, aquilo ali já não está mais valendo, já vai ter que ir acertar. Ele vai ter que correr atrás, e é uma gestão complicada e desnecessária. Então, a gente tem que levar isso para os clientes, né? Paguem essa guia do consignado. Vocês já descontaram da folha, tem que pagar e paguem um dia, porque não dá para emitir pelo FGTS digital essa guia do consignado com multijuros. Vai ter que procurar cada banco para fazer esse acerto. Inclusive, o empregador vai ter que arcar com multijuros desses valores. Tá? Ele não pode repassar isso para o trabalhador, não é culpa do trabalhador. E a empresa vai ter que arcar com esse BO, né? Cleide, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se por um acaso ele atrasou, aí ele chega para o empregado e fala assim: eu descontei de ti R$500, eu vou te dar R$500 e tu procura o banco e paga essa parcela. Não é o que está escrito na legislação. Olha só. Não pode.
responsabilidade da empresa. do empregador, da empresa. Entendi. Tanto correr atrás Uhum. do pagamento dessas parcelas que Uhum. foram descontadas e não pagas Sim. em dia, Sim. como arcar com a multa e juros desses valores. É o Porque empregador. Caramba. Vai ter gente pensando em Vai. fazer isso, Uhum. sabe? Aham. Ah, não paguei, vou devolver os R$500 para o funcionário, porque eu descontei R$500 dele, e ele então procura a instituição financeira e quita essa parcela que eu não paguei no dia. Não Uhum. pode. A Sim. responsabilidade é do empregador, Uhum. né? Sim. Sim, e lembrando, também vale lembrar que são duas coisas diferentes, né? Uma Uhum. coisa é o empregador descontar e não repassar aquilo, e outra coisa é que não teve saldo para descontar daquele funcionário. Aí é Exato. outra situação, né? Porque aí não teve saldo, Uhum. ele estava afastado, faltou o mês Uhum. inteiro, e aí isso aí também já não é responsabilidade do empregador. É Porque, isso. olha só, bateu o olho na folha, não tem isso, nosso sistema vai ajudar. Uhum. Não tem saldo para descontar, aquilo ali precisa ser comunicado, né? O funcionário ali, o colaborador, olha, não deu para descontar a tua parcela Uhum. toda. Então você precisa ir atrás da instituição financeira e acertar isso antes mesmo. que te dê ali multa, juros, tudo mais. Outra coisa é descontar E e não não repassar. repassar. Uma informação aqui que o Celso trouxe pra gente, né? O Celso tá aqui nos comentários. Primeiro ele falou o seguinte, tá, Ana? Ah. Ana dando aquele show. Obrigada. E depois daquilo que você perguntou pra Cleide, né? Ele falou o seguinte: isso se chama apropriação indébita. Isso Exatamente. mesmo. Exatamente, né? Pode Isso. configurar a apropriação indébita, Uhum. porque ele descontou o dinheiro Sim. do funcionário e não repassou, então ele ficou com esse dinheiro. Uhum. Então, se por um acaso ele ficar meses sem pagar, Sim. né? Uhum. Isso pode gerar uma ação trabalhista Uhum. e com consequências até criminais. Certo. Assim, Complicado, bem complicado. complicado. Nossa. considerando tudo que está previsto nessa legislação que saiu, né? Uhum. A gente já tinha preparado o sistema com a nota do E-Social ano passado já. Só que, de acordo com do que saiu com a regulamentação, tem tantos poréns e tantos controles. Uhum. O que a gente está fazendo? Está deixando aquela tela para uma consulta apenas, tá? Sim. E automatizando toda essa questão de importação do arquivo, do controle disso mensal, do lançamento da folha, porque não é só lançar na folha. Sim. Precisa, como a Letícia falou, precisa ver qual é a remuneração disponível. Existe, está previsto nessa legislação de como fazer esse cálculo. Sim. Isso tudo o nosso sistema vai entregar e vai fazer. Vai. Uhum. Daí vai fazer o desconto em folha. Ah, não conseguiu fazer todo o desconto da parcela? Já vai lá um aviso no recibo do colaborador, seja no recibo mensal, seja no recibo rescisório, porque ele pode estar tendo desligamento, né? Sim. A nossa Viviane Serafim aqui, né, ela até colocou uma informação, ela botou o seguinte, olha, só frisando o primeiro mês na guia de FGTS de maio, com vencimento em 20/6. Ah, isso sim, é porque lá no FGTS, nesse primeiro mês, né, o filtro será no mês 5. E aí, essa guia do mês 5 que é paga até 20/6. Então, o vencimento vai estar em junho, mas a competência mesmo é maio de 25, maio a primeira. de 25. É Fechou. maio que começa os descontos, né? Show de bola. Então, a gente tem um tempo aí, tanto, né, a gente como sistema para se adaptar, como o nosso cliente, né? Para também entender todo esse fluxo. Por isso que a gente vem trazendo isso semanalmente, a gente EAD, falando sobre isso, FAQ, EAD, né? live, já tivemos sobre isso, podcast sobre isso. Então, a Gi fez uma pergunta, tá? A Gi fez uma pergunta para ti. Uma pergunta para Lê, sobre essa questão do desconto. Caso o colaborador não tenha saldo, entre aspas ali, né? A empresa pode gerar estouro na folha para pagar essa parcela? Olha, ele não ter o saldo ali dos 35% pela legislação, né? Tem que descontar o parcial. Sobre o estouro seria nada mais do que uma antecipação da empresa, né? Quando tem um estouro ali na folha, nada mais é do que a empresa vai arcar com aquilo dali e no mês que vem aquele estouro ele vai ser descontado. Então, ali deu um estouro, a empresa paga e no mês que vem ele tem esse desconto desse estouro. Mas a questão dos 35% ali, se não atingir 35% da remuneração disponível, aí pela legislação não pode descontar, né? Porque ele precisa ter ali 35% da remuneração disponível dele para ter. Agora, a questão do estouro é outra coisa, né? Porque ele pode ter inúmeros descontos ali na folha que vai fazer zerar ali o líquido dele. Aí vai
vai da empresa ali ou não antecipar esse valor dando estouro, né? Aí eu não sei como que cada empresa trabalha, Essa né? regra não é. mudou, né? Uhum. O que foi incluído é essa regra que a Letícia falou, Uhum. da remuneração disponível, né? Sim. E isso, todo esse controle, né? O sistema vai fazer. Legal. Respondido, então, a pergunta da nossa querida Gi, nossa coordenadora de atendimento. Sensacional, incrível. Beijo, Gi. Beijão, Gi. Valeu, ótima pergunta, tá? Pra gente poder tirar dúvidas dos nossos clientes, beleza? Seguimos, pessoal. E por último, a gente quer falar, né, da verificação mensal, né? Então, assim, contrataram esse primeiro corte, né, que a gente fala, foi do dia 21 de março até o dia 20 de abril, né, onde houveram as primeiras contratações, porque isso agora vai começar a acontecer corriqueiramente, né? Vou chegar no dia 26 de abril agora, vou entrar lá no portal, vou baixar o arquivo e pronto, vou botar no sistema, vou programar que são 60 parcelas de R$1.000 e tô sossegado. Não. Não tô sossegado, porque não é assim que funciona. Não é mais assim. Não é dessa forma que funciona. Não é assim que funciona. Então, assim, vai ter que entrar no portal todo mês, vai ter que baixar a parcela do funcionário X todos os meses, né? Por quê? Porque ele pode fazer um refinanciamento, ele pode chegar, ganhou um dinheirinho, vou quitar esse empréstimo aqui. E aí está lá programado na folha para 60 meses, ele vai fazer um desconto indevido. Sim. Então, né, todos os meses tem que baixar o arquivo, importar no sistema, fazer a verificação dos 35% e aí descontar na folha. Ele pode, inclusive, fazer uma portabilidade de bancos, né? Acho que a partir de junho já vai poder. Então, essa informação é crucial, porque fez a portabilidade do banco, pode até não mudar o número do contrato, pode até não mudar a parcela, mas vai mudar o banco. E isso é importante para mandar no evento de remuneração no E-Social. Por isso que o sistema vai fazer todo esse, né? Com o arquivo, o sistema vai pegar as informações que o próprio governo está disponibilizando lá no Emprega Brasil e ele que vai tratar essas informações no sistema. Justamente pelo fato de o que fica manual corre muito risco, né? De a gente digitar alguma coisa errada, erro. Então, a gente, como SCI, está puxando isso para a gente para automatizar o máximo que for possível. Daí, nesse primeiro mês, não tem a API de integração, né? Mas já está sendo trabalhado para ter. Então, tudo isso vai entrar num fluxo assim, um pouco mais automatizado. E o nosso cliente vai estar lá fazendo as conferências, orientando o cliente dele sobre o pagamento dessa guia. Então, acaba que isso vai ficando mais... Estamos tentando simplificar o que está complicado. Esse é o nosso propósito da SCI, né? Simplificar a vida do contador, no caso, facilitar a vida do contador. Então, e a gente trabalha isso há muito tempo, dessa forma, desse jeito. Sempre vem algum problema vindo do governo, exemplo, né? Alguma coisa burocrática, a gente traz para dentro do sistema, facilita ali, no caso, para o contador no dia a dia, seja da linha visual, no visual único, a gente tem os síndicos, temos LGPD, e mais outros sistemas que nós vamos estamos desenvolvendo e vamos entregar aí nesse ano de 2025, tá certo? E para você ficar acompanhando, ter a informação, hoje a gente está na segunda parte final do crédito trabalhador, mas a gente já teve na semana passada, né, Letícia? O primeiro podcast sobre isso, ficou gravado e você pode ir no YouTube, né, compartilhar, verificar, tirar suas dúvidas. Ele também tem bastante dicas da Ana, da Letícia, que estava aqui comigo também na semana passada, para vocês poderem entender, compreender como é que funciona isso no dia a dia, tá bom? Aqui embaixo está passando as nossas redes sociais, e eu gostaria que vocês seguissem esses sistemas lá no Instagram. Tem ali também o Instagram do Wellington Marçal, que é o @EllingtonMarcal, e do Everton Marçal, né, que é o outro diretor, tá aqui, ó, ele tá com a gente, tá ele e a Beth aqui com a gente. Hoje eles vieram aqui, mostra aqui, Marcinho, ó. Estão os dois aqui com a gente no dia de hoje, a Beth, nossa queridíssima Beth, e o Caio, e o Everton, que daí segue o Everton também lá no Instagram, @EvertonOMarcal, que é o de Oliveira, para você poder estar acompanhando tudo que a gente fala, tudo que a gente compartilha referente a esses sistemas. São variedades, novidades, informações, inovações. A gente está em vários locais aí do Brasil todo, estamos em todos os estados brasileiros aí, no Distrito Federal também.
Então é importantíssima essa participação nossa, são aí cerca de 17 mil clientes que a gente atende hoje dentro da SCI Sistemas, é muita gente, é muito cliente, e fazemos nosso trabalho com excelência, tentamos entregar tudo que vocês precisam no dia a dia. Se a gente não entregou hoje uma inovação, amanhã a gente está entregando, né? Então é algo bem legal, bem bacana, com todos os setores aí responsáveis para que produzam bastante aí dentro do sistema em si. Siga a gente também ali no canal do YouTube, onde a gente está transmitindo esse podcast, também sendo transmitido pela área do cliente, pelo Instagram, e depois também a gente vai transmitir ele, no caso, pelo Spotify, tá certo? Temos um canal do Telegram também, se não me falha a memória, é isso. Temos um canal do Telegram, que você pode participar também. E hoje, né, o Marcinho e o Wellington estão sorteando novamente um kit da SCI Sistemas, importantíssimo, isso muito bacana. Você que está nos assistindo, está nos ouvindo aí no caso, pode participar também. É só ir lá no Instagram da SCI, @SCI Sistemas, seguir, e depois lá no Wellington Marçal, @Wellington Marcal, e seguir ele também, e mandar uma mensagem para ele dizendo que você quer o kit. Você vai participar do sorteio aí, e aí durante as semanas, semana que vem, semana de Páscoa agora, né? Estamos chegando aí, coisa boa. Feriadinho na sexta-feira, feriadinho na segunda, dá uma descansada, né? Então, você pode estar mandando uma mensagem para ele para poder participar daí do sorteio e receber um kit. Eu não sei o que vai vir dentro do kit, porque tem muita coisa, são vários kits aí diferentes um do outro. Então, é um sorteio bem legal, bem bacana, tá bom? Fica a dica para você participar, beleza? Perfeito. Seguimos. Ó, a Pamela Capucci, né? Uba, Ela botou... tá tá animada. Vai lá, Pamela, no Instagram do Wellington lá e faça isso da SCI Sistemas também, tá certo? O que eu ia dizer, né, sobre, além da automatização que a gente faz no sistema, eu acho que o que também é importante para os nossos clientes hoje entenderem, que a maioria, né, escritório de contabilidade e tudo mais, é saber orientar mesmo os seus clientes, gente. Porque, assim, o sistema vai fazer o que tiver ao alcance dele. A gente vai automatizar, a gente vai facilitar e tudo mais. Mas se também não tiver essa troca entre escritório de contabilidade e cliente ali, né, os empregadores que eles atendem, vai ficar difícil, né? Porque precisa ter essa conscientização. Inclusive, o que a gente estava comentando entre nós duas semana passada, de que tem gente, né? A gente sabe, que tem uma folha com salário mínimo e paga outro valor para o funcionário. E está habituado, desculpa, e está habituado, todo mês vai lá e paga R$3.000, pronto, R$3.000 cheio para o funcionário. E aí, de repente, esse funcionário contrata um empréstimo consignado e ele nem olha o recibo que vem da contabilidade, e ele nem sabe que ele tem que descontar essa parcela do funcionário. Porque, assim, vem o recibo, tá ali, e ele todo mês vai lá e dá 3 mil. Todo mês. Né? E aí ele tem que abater esse valor do empréstimo. Então, assim, a conversa entre o escritório de contabilidade com o empregador, ela é importantíssima por causa disso, sabe? Porque tem que alertar, olha, teu funcionário, tu tá com um funcionário que tem consignado na folha, tem que haver o desconto. Né? Fica a dica para os nossos escritórios contábeis aí que utilizam o nosso sistema. A dica da Ana é conversar realmente, dica da Lei aqui, dica da Cleide, é chegar próximo, né? Estar próximo. Se reunir com esses clientes que vocês têm aí no caso, clientes do escritório contábil, os empregadores aí, trocar uma ideia, direcionar eles, ajudar eles, instruir eles, né? Muitas coisas que a gente falou na semana passada, estamos falando aqui hoje, eles podem mandar esse link, esse vídeo, do que a gente está conversando aqui, trocando essa ideia, para dar esse alerta para o empregador. Porque o empregador vai ter que descontar isso do pagamento do colaborador, uma responsabilidade enorme. Eu tenho amigas que são empresários que estão assistindo aos nossos podcasts. Que legal, olha só que bacana. São dicas valiosas, né, Ana? Excelente, excelente. Não, e os funcionários estão contratando, gente. Vocês viram? Tem mais de 1 milhão de contratos, se eu não me engano. Santa Catarina acho que está em 8º lugar, pelo menos segunda-feira. Estava em 8º lugar no Brasil de contratos feitos já, averbados, que já vão estar entrando aí nos arquivos da semana que vem. Já passou de 1 milhão, então? No Brasil, acho que já, pela informação que eu verifiquei. Gente, então, né? acho que 3 bilhões de reais já emprestados. Gente, isso é muito dinheiro, né? Só que é bom lembrar que esse dinheiro é do banco. Tá? Esse dinheiro é do banco. Os juros vai para o banco. Né? A Pamela, Ana, escreveu aqui para a gente o seguinte, falando sobre o que você acabou de dizer, tá? Exatamente. Tem um cliente do setor pesqueiro que na folha é uma coisa e por fora é outra.
nós enviamos uma informação por e-mail demonstrando a MP. Então, é isso aí, os clientes aqui falando sobre aquilo, né? Paga um valor Sim. e por fora é outro, no Senão caso. ele não vai se dar conta e quem vai pagar o empréstimo do funcionário é o próprio O empregador. próprio empregador. Sim, porque a guia Ele não vai vai ficar se ligar. chegando para ele todo Ele mês. vai pagar, E ele não descontou do, e ele não do está funcionário. descontando e ele vai acabar pagando o empréstimo do funcionário dele. Então ele tem que prestar atenção. Esses empregadores eles têm que ser alertados. Se o escritório de contabilidade sabe quais são os clientes que têm essa prática, e muitos sabem, Sim. vamos, né, se ligar, porque tem empréstimo para descontar. É isso aí. Então, depois quem vai pagar vai ser o empregador. Sim. Olha os juros disso, multa sobre isso. Não, e um encargo a mais que não é né, não, da competência dele, né? Dele. E vai ser uma parcela, né, nesses casos aí, por exemplo. Pequena. Vai ser uma parcela pequena? Vai, porque lá na folha é só o salário mínimo, então a margem dele vai ser baixa, mas ainda assim é dinheiro, né? É dinheiro. R$50 de parcela é dinheiro, gente, Sim, que é precisa dinheiro, ser... E pegando o gancho, né? O sistema tem... além dessa entrega do crédito trabalhador que a gente vai automatizar, existem N outras automatizações na folha de pagamento. Certo. Então, assim, a dica que eu dou hoje, vamos conhecer, já falei em outros talks também, vamos conhecer essas automatizações, tá? Lógico, eu preciso conhecer para depois implementar no meu sistema. E vamos deixar da parte operacional, gente. Vamos... estudar, vamos conhecer, né, as novidades. Tem muita novidade, tem. É difícil a gente acompanhar tudo, mas vamos automatizar as folhas ali, as informações dentro do escritório e vamos aproveitar. Aqui já é um canal de informação, né? Sim. Vamos aproveitar esse momento para adquirir essas informações e levar lá para o cliente final toda essa parte de consultoria, pegar na mão e mostrar, né, o nosso trabalho, né, DP, vamos mostrar o nosso trabalho, porque o DP trabalha muito, é verdade, faz muita coisa, mas vamos deixar aí operacional um pouco, vamos usar as automatizações e vamos investir nessa questão de consultoria. É isso aí. Excelente, tá? Excelente dica. Uma coisa que a gente sempre fala dentro do comercial, quando o cliente ele está vindo para a SCI, é isso, o contador ele não é somente um contador. Além de um psicólogo também, ele também é um consultor do seu cliente, né? Então, isso é importantíssimo. Estar antenado, ter informação, ter o conhecimento e repassar ela da forma correta, da forma boa, com objetividade, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, passando essa informação. Transparência, né? Transmitindo conhecimento para os nossos contadores, para que eles possam transmitir para o empregador, no caso, é fenomenal, é importantíssimo e é um alerta, né? Porque o empregador depois ele pode ter graves problemas, como a gente está citando aqui, desde multas, juros aí, no caso, pagar uma coisa que ele não tem que pagar, que tem que pagar é o próprio empregado, no caso. Então fica aí, no caso, a dica e o alerta para os nossos contadores repassarem essa informação. Sim, quanto mais você mostra, né, o teu conhecimento, mais você dá importância para o teu trabalho. Mais agrega valor. As empresas vão estar vendo, meu Deus, olha como meu contador trabalha. Olha como o setor de folha lá da contabilidade que eu estou pagando ali mensalmente, olha tudo que eles precisam fazer, né? É verdade. Agora, algo para se pensar, né? Toda contabilidade faz folha, não faz folha? Sim. Quem entrega o diferencial entrega valor. É verdade. Se destaca. Então, gente, é isso aí. Dicas valiosas dessas meninas aqui para vocês, nossos contadores da SCI Sistemas, tá? E aí? Então, de crédito do trabalhador. Era isso? Era isso. Finalizamos, então? Finalizamos. A gente passou o passo a passo. Legal. Né? Então, quem não assistiu o podcast da semana passada, tá ali no YouTube, assista o podcast da semana passada. Repete o de hoje para juntar as informações, né? Porque a gente passou esse passo a passo do que precisa se antenar agora, né? Semana que vem já vai... Dia 21 já começa... 21 é feriado, 22, né? então. Terça-feira? Terça-feira, né? Então tá aí, gente. E não precisam se desesperar, não. porque vai dar tudo certo, tem tempo hábil aí para trazer para porque para folha de maio. SCI vai ajudar vocês, então fiquem tranquilos. Inclusive, foi incluído ali, né? Devido a todas essas mudanças, foi incluído um FAQ novo lá, com as orientações do que a gente está preparando no nosso sistema, tá? Que é o 5469, tanto para a linha visual como um novo visual e único folha, tá?
Na próxima semana, dia 23, tem EAD, Legal. tá? Do crédito do trabalhador. Isso, e 24 do Visual Practice. Legal. Isso, Quarta e dia quinta, 23 no Visual e Isso. Único e dia 24 do Visual. Show de bola. E estaremos Com a aí dando todo esse Prática. apoio Aí para é os nossos prático, clientes. né, Uhum. gente? Vai Não ser percam, prático é dentro do muito sistema. importante. Não é legislação, é prática. Como vai funcionar? Show de bola. Importantíssimo os nossos clientes que estão nos ouvindo participarem, tá? Porque é muita informação legal, objetiva, transparente e vai te ajudar aí no teu dia a dia juntamente aí com os seus clientes dentro do seu escritório contábil, tá? Fica a dica aí para vocês da Cleide, da Ana e também da Letícia. Beleza? Perfeito. Isso. Finalizamos aqui então? O crédito O trabalhador. cara trabalha sim. assim. O crédito, Tá. sim. Mais. Mais, Mais né? uma Mais novidade uma aí. Aí, ó, lá novidade. vem então, coisa Mas é boa. só para dar um Quente, Bem rapidinho. apanhado aí, Ah, rápido. claro, fica à vontade. Gente, primeira vez, olha, Ah. em anos que a tabela de R saiu antecipada. Ah, que massa. Saiu dia 11 de abril aí, Uhum, sim. a nova tabela de Agora, R. recente, essa semana? Atualizou ali, Uhum. né, a primeira faixa Sim. e as parcelas de dedução, Aham. Tá. né? E a parcela a deduzir na folha para ver o que é mais benéfico Uhum. entre os descontos legais, né? Sim. Então, já saiu. Na segunda-feira mesmo, a gente já atualizou essa tabela Uhum. no nosso site. Montamos FAQ tanto para a linha visual como para o único, informando Preparadíssimas já. sobre essa mudança Uhum. e como fazer no sistema. O FAQ 5475 é do Novo Uhum. Visual e Único, Certo. tá lá. E do Visual 5476, com Perfeito. todas as informações que vocês precisam saber. Legal. atualizar as Novidade tabelas. quentinha, Uhum. tá aí. Show. E importante, né? Diga, Cleide. Folha de abril Uhum. é paga em maio, quinto dia útil, nova tabela. Nova tabela já. Tá? Ah, Nova entendi. tabela. Dica Tá. para vocês Então, aí nas quem operadoras. fechou correndo a folha de abril, né? Que assim é ansioso, como diz a lei. Bem antecipado. Quem já Não, fechou, ninguém. quem já fechou a folha de abril, gente, mas que tem o pagamento no quinto dia útil, né, de maio, Uhum. tem que recalcular essas folhas, porque a aplicação da tabela nova. Uhum. Mudou. Rescisões a partir de 1º de maio, tabela Uhum. nova, né? Sim. Então, adiantamento salarial com dedução de IR em maio já vai vir com a tabela Tabela nova. nova, Então, Em Estamos resumo, Uhum. tudo que tiver pagamento. Pense no pagamento. Foi Uhum. pago em maio? É nova como tabela. eu falo Nova tabela. no Uhum. curso, no mês que o dinheiro entra no bolso do funcionário. É. É. Que Esse é o não. pagamento, entra aqui. Então, entrou no bolso do funcionário em maio, foi Sim. pago para ele em maio, é a tabela nova. Show. Fica Tá. a dica para os nossos contadores que estão nos ouvindo aí, Perfeito. para não se perderem nessa questão, tá? Importantíssimo isso. E mais algo que aconteceu Uhum. essa semana, na verdade, foi no final de semana, né? Notificações na caixa de e-mail do FGTS Digital Certo? sobre pendência de débitos do FGTS. Foi a única pendência que eles alertaram. E lá no FGTS eles disseram assim, tem notificação no DET, Aham. Domicílio Eletrônico Trabalhista, informando sobre esses débitos. Então, assim, início de abril já estava sendo notificado no DET, Sim. e eles reforçaram esse final de semana na caixa de e-mail do FGTS Digital Uhum. sobre essas notificações. E daí começou, né? Tenho irregularidade, tenho que ver. E já começamos a segunda-feira com isso pegando aqui, porque Uhum, o cliente, né, vem procurar a gente para ajudá-lo. E nós estamos instruídos, estamos estudando, e já criamos FAQ ali, Uhum. tá? O 5477, com as informações que o cliente precisa saber e também dando o norte do que ele precisa se atentar, Sim. tá? E tem bastante coisa para olhar. Uhum. Mas daí, Ana, eu te convido para a semana que vem a gente voltar E falar mais sobre e isso. falar todos desses Fechou. detalhes para estar aí levando mais informação e ajudar ainda mais os nossos clientes. Show de bola. Já É. temos um compromisso marcado para quarta-feira que vem. Na quarta-feira que vem, eu acho que a gente não vai poder estar aqui. É verdade. Vai ser a semana do contador com a Elizabeth. Tá bom? Daí é na outra, mas na na primeira outra semana semana. de. Na Dali de maio ali, né? Maio Que é já, de- né?
Maio mas dia no 1º de próximo maio é na daí- quinta, dia 31. Não, 30. então a gente ainda vem no último dia de abril, 30 de abril. 30 de abril. Fechou, 30 de abril, é isso aí. É, porque 1º de maio é uma quinta. 1º de maio é numa É. quinta, é. E abril tem 30 dias. Uhum, Fechou. sim, Fica marcado, então, para E a dia gente 30 de vem com abril. essas a gente informações tá aqui. aí e dando todas Fechou. essas Mas pra- orientações, dicas, né? Mas para quem está assustado, está preocupado, já tem o FAQ, né? Qual é o FAQ O mesmo? 5477. Tá, dá uma Tá? olhadinha Tanto lá, para a gente, linha que visual tem como para o instrução. novo visual, visual e único. folha. Fechou. E também, né, gente, tem vídeo da Geni explicando Uhum, também, sabe? Sim. Qualquer coisa também pode, né? Corre lá, Corre que, lá e- que tem informação. Tem Show de informação. bola. É na tua, né? É na DP? tua. Mas é no Instagram, eu acho É? até. No Instagram, da E6 Sistemas? Ou do Atua? É da Geni? É do Ou da Atua. Geni. É do Atua. Do Atua DP? Uhum, no Instagram do Atua. E, assim, isso bombou final de semana. Uhum, Daí, sim. no domingo, ela foi lá, fez essa live. Uhum. Ela fez uma live, acho que era umas 7 horas da noite. Mas Isso. eu lembro. aham. E daí, na segunda-feira, já foi feita uma Uhum. reunião geral aqui. Sim. Ela repassou todas as informações Uhum. para a gente. E já estamos trabalhando e passando essas informações para os nossos clientes. Legal. Porque, realmente, eu acompanhei. Uhum. Daí, já na segunda e ontem, já tinha cliente pedindo a nossa ajuda. Uhum. Entendi. Já tem? Já vieram procurar. E daí, a gente já Uhum. estava produzindo esse Sim, material. já. orientando Uhum. também. E já está disponível. Ontem, Legal. final do dia, daí foi feita mais uma revisão e está Uhum. disponível para os Só clientes. lembrando que é pendência, irregularidade em questão de pendência de pagamento, né? Débito. Débito. Falta isso de mesmo. pagamento. Falta de Uhum. pagamento. Show de bola. Tá? Tá? É isso, então. Finalizamos aqui o nosso podcast. Perfeito. Sim. Ah. Meninas, muito obrigado. Ana, A muito gente que obrigado pela sua agradece. presença. Obrigada. Cleide, obrigado pela sua presença mais uma vez. Letícia, muito obrigado Eu que pela agradeço. sua presença aqui também. Importantíssima a participação de vocês. Várias informações, transmissão de conhecimento, transparência com o nosso amigo contador. Então, importantíssimo a gente estar aqui poder transmitir essas informações para eles poderem se sentirem tranquilos, como você disse, né? Fica tranquilo, calma. Isso, calma. Meu A gente papel tá aqui é tranquilizar. Isso aí, a gente tá aqui para poder ajudar, tá certo? Respira, Respira. né? Inspira, expira e não pira. Porque é só pra velhinha. A gente sabe que às vezes, né, tem um volume Sim. de informação, É. mas vamos lá, respirar, Isso mesmo. né? A SCI está junto com o contador, Sensacional. então Sim. ele pode ter essa tranquilidade. E sempre que precisar, procura a gente, né? Estamos à disposição, Por verdade. diversos canais, Uhum, né? Seja vídeo na TV SCI, seja FAQ, seja o nosso atendimento. Uhum. A Bem gente isso mesmo. estamos aí. Né? E eu queria desejar a todos uma excelente Páscoa, gente, Amém. né? Um abençoado domingo para todo mundo. Eu sei que a gente vai se ver só, então, na semana que vem, para quem estiver no EAD, ou Uhum. no dia 30, para quem vier aqui no SCI Talks, Uhum, né? isso Então, mesmo. eu gostaria de deixar aqui uma feliz Páscoa para todo mundo que nos acompanha, né? Show de Um bola. domingo Feliz Páscoa, abençoado, cheio de Feliz amor com a Páscoa, isso aí. família. Aproveitar Aproveitem, esses dias né? aí, né? Que um bom feriado, É para verdade. descansar e aproveitar Dá a uma família. descansada. É. Nesse clima de Páscoa, a gente finaliza aqui. Muito obrigado, tá bom? Pelo Feliz Páscoa, obrigado. Mesmo de coração. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, um beijão no coração Tchau, de pessoal. vocês. Tchau, gente. Até mais e amanhã a gente vai estar Até aqui breve. no Gestão, com a equipe de gestão da Bia, beleza? Grande Perfeito. abraço, fiquem com Deus Tchau, e tchau. Feliz Páscoa aí para vocês. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Tchau. gente.